Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é dia 14 de janeiro de 2024. Estamos começando mais um Momento João 3:30. Quem vos fala aqui é a missionária Nagir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da administração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, libertando, cortando o laço, quebrando o ato, desfazendo toda a obra das trevas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bem, irmãos, a gente vai estar meditando hoje em Gênesis 35, que diz assim, o retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó, suba a Betel, estabeleça lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa palavra. Nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero no momento João 3:30, mas que eu, a missionária Nadir Albano, sume, que o Senhor apareça sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então a gente vê, né, que o Senhor disse para Jacó, retorno de Jacó a Betel. Esse carro. Ah, tá, meu amor. O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. E disse, pois, Jacó disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele, livremo-nos dos deuses estrangeiros que estão entre vocês e purifique-se e troquem as roupas e venham. E vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Então, Jacó, ele estava no lugar, né, aonde as pessoas ainda tinham que Deus está, ainda cultuavam. Mesmo Jacó conhecendo o Deus verdadeiro, você lembra que quando ele estava vindo a sua esposa, né, a Raquel, ela pega os ídolos do seu pai, então tem todo esse contexto também, tá? Ela pega o ídolo do seu pai, diz assim, Jacó, no 2, disse, pois Jacó aos da sua casa e a todos que estavam com ele, livre-se dos seus deuses estrangeiros que estão entre vocês e purifique-se e troquem de roupa. E venha, e detalhe, venha e vamos subir a Betel e farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Então, Jacó, ele tinha certeza que ele serviu o Deus verdadeiro, né? Mas muitos deles não. Então, porque ele vinha já o seu sogro Labão também, bem dizer, era pagão, né? Então aí Deus aparece a Labão em sonho e fala para ele deixar Jacó em paz. Então assim, mas a sua filha havia levado deuses estranhos. Então eles tinham esse costume ainda, tá? Infelizmente. A gente vê também aqui, na parte do 4, diz assim no 4, então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Então eles entregam tudo para Jacó, né? Todos os ídolos, os brincos, as coisas, né? Que tinha ligação com a idolatria, né? E eles entregam simplesmente a Jacó. Oh, meu Deus, minha canetinha já secou. Então a gente vê que aí Jacó enterra, tipo assim, acabou. Prosseguindo, quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre a cidade ao redor que ninguém ousou prosseguir os filhos de Jacó. Então, assim, Deus falou, Jacó, você vai voltar para Betel, né? Mas quem deu ordem para Jacó não foi o próprio Deus? No versículo 1. Então, o próprio Deus guardou ele, então, entendeu? Mesmo tendo toda essa história, todo esse contexto dele ter que fugir de Esaú e tudo, mas Deus mandou ele voltar, né? Porque a gente vê que no começo do 1 fala assim, ó. E disse Deus a Jacó, suba a Betel, estabeleça lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então, assim, você fugiu do seu irmão, volte lá, né? Aonde, né, eu tive um encontro com você, onde você teve um encontro comigo, tá? E prosseguindo, diz assim. Ai, desculpa. Quando eles partiram, né? Aí veio o terror de Deus ali na região. Por quê? Porque Deus era sobre, né? Deus era com Jacó, tá? Então, Deus era com Jacó. Então, enquanto Jacó estava ali, Deus estava guardando aquele lugar. Jacó saiu, filha.
O terror se apoderou daquele lugar. Você sabe, igreja, que muitas vezes, né, não é que a gente é bom, porque Deus é misericordioso. E tem lugares que a gente está e é abençoado porque a gente está ainda aqui nesse local. Porque tem lugares que a gente está, que Deus permite que a gente vai. Enquanto a gente está ali, Deus não permite assalto, Deus não permite roubo, Deus não permite que venha acontecer nada assim de terrível ao redor onde a gente se encontra. Mas quando a gente sai, né, já vi situações e testemunhos assim. Aí o inimigo toma conta, por quê? Porque não tem uma pessoa que tem compromisso com Deus. É muito sério isso, né? Temos que ter um compromisso com Deus igual Jacó tinha, né? Então Jacó estava no meio da sua família, no meio da sua família tinha idolatria. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Então você tem convicção do Deus que você serve? Porque a gente vive no meio de idolatria. E infelizmente é algo natural, tá? Quando eu me converti, a minha mãe não saía do centro. Meu padrasto era filho da mãe de santo, e minha mãe era nora da mãe de santo. Então, assim, eu vivia no meio terrível, igreja e a parentela do meu pai, uma perseguição. Olha, todo lugar que eu ia parecia que o povo queria me comer vivo, mas eu permanecia ali, ó. Chorando, gemendo, cantando, glorificando a Deus. Agora minha mãe aceitou Jesus, a me acompanha para a igreja, meu padrasto parou de ir, se converteu, se batizaram, casaram, parou de ir, mas eu tô lá, né? Não é fácil, a gente tem que manter um altar para Deus, mas temos que ter, né? E tem hora que eu falo assim, meu Deus, hoje mesmo, eu falei, Senhor, eu não consegui, pai, mas uma dor no corpo, igreja do céu, uma opressão. Eu falei, Senhor, eu preciso fazer essa live. É um compromisso meu com o Senhor, mas eu não tô conseguindo acordar. Sabe? Porque o compromisso é acordar às 5h30 da manhã. Eu não tô conseguindo acordar. É uma luta, uma opressão, um cansaço. E eu falo, Senhor, tem misericórdia, né? Aí Deus ainda usou um irmão antes pra falar que via como se fosse uma nuvem, né? De morcego mesmo, assim, sobre a minha vida. Hoje eu fui na igreja, a mesma coisa, quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, eu bati o joelho no chão. Foi uma luta pra bater o joelho no chão, mas eu tive que bater. Eu falei, Senhor, eu tenho que orar. Consegui bater o joelho no chão, orei. Falei, Senhor, não aguento. Tira essa opressão, porque, né, se a gente não tá com Deus, o inimigo, ele vem, igreja, com fúria. Né, e não dá. A gente que às vezes as pessoas ligam a hora, a gente intercede, tá na brecha. Olha, a igreja, tem dia que a gente às vezes não consegue estar na brecha nem por nós, mas alguém liga, ô irmão, ora por mim, aí você tira a força das cinzas e ora pela pessoa. Que é só Deus mesmo. Às vezes tá precisando de oração, aí as pessoas mandam mensagem, mas aí a gente ora, né? A gente pode negar a oração, né? A gente tem que estar intercedendo pelas almas, mas não é fácil, não é brincadeira não. Vamos prosseguir aqui. Então, né? O terror de Deus protegeu ali seu servo Jacó, né? Porque a gente vê que Jacó também ele veio de uma guerra ali, né? Porque a gente vê que no capítulo passado, Siquém, filho de Ramor, o governador ali do Zeveu, né? Ele simplesmente estrupou Tamar, não, gente. Estou na história de Tamar com Amon. É outra história aí de Davi, do filho de Davi. Estrupou Diná, filha de Lia, tá? Com Jacó, uma das filhas de Lia. Então, ele estrupou ela, mas depois ele amou ela, ele quis casar com ela. O pai dele foi lá, Ramon, com Siquém, pediu em casamento tal. E nisso os filhos de Jacó estavam irados, com raiva, com ódio, porque eles mancharam o nome de Israel e falaram que eles tinham que se circuncidar. Isso está no capítulo 34. Eles se circuncidaram, ficaram fracos, todos os homens, eles foram lá, né? Levi e esqueci o nome do outro, e Simeão, né? E mataram ali todos os homens. E levaram as mulheres e as crianças, saquearam tudo. E ali nisso, levantou o ódio do pessoal da região, né? Dos jebuseus, dos habitantes ali, dos cananeus, dos ferezeus e dos heveus ali, né? Então eles ficaram com ódio. Então, foi uma situação, né, que trouxe assim, vamos dizer assim, onde começa, né, o ódio desse povo para com o povo de Deus, tá? O povo de Israel. Então, a gente vê que, e por isso que o Senhor fala assim, quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre a cidade ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Não sei como foi esse terror de Deus, porque a palavra não dá embasamento, mas eu sei que Deus falou. Quem ia perseguir agora? Fala. Eu sou com Jacó. Jacó é meu escolhido, né? Ali de Jacó vai sair uma grande nação, então pronto, já era.
E a gente vê que aqui, né, no 6, Jacó e todos que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugiu do seu irmão, né? Então a gente vê que Deus ali faz uma grande obra ali, né, na vida de Jacó. Então é algo tremendo, tá? E diz assim: Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel. Ao pé, né? Ela serviu ela muitos anos, fielmente, já estava velha, tal, né? E a gente vê que daí, né, no carvalho que por isso é chamado Alon Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Deus muda o nome de Jacó aqui, tá? Então, Deus já tinha falado com ele quando ele lutou com o anjo. E aqui Deus confirma a mudança do nome de Jacó, tá? Então, a gente vê que Deus, mais uma vez, mostrando para Jacó que ele era com ele. E Deus ainda lhe diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederá uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre seus descendentes. Então, Deus fez uma promessa. Igreja, você vê que aquilo que Satanás tentou no Éden, Deus estava mudando através de Jacó, né? A promessa de Deus ali, né? Nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Deus estava falando aqui de Jacó, tá? Então, assim, Deus estava renovando, Deus estava criando uma bênção. Aqui tem a bênção divina, né? Está sobre a espécie de Jacó. Então, não tinha para onde correr. Deus está simples assim, já era. Então, eita, Deus maravilhoso. Então, Deus mostra aqui que ele era com Jacó, tá? A gente vê também que aí ele diz assim no 12: a terra que dei a Abraão e a Isaac dou a você, também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó, né? Deus elevou-se. Então, pense, igreja, Deus reafirmando de novo, né? A bênção, a promessa, né? Para Jacó. Ou seja, né? Reafirma a promessa, né? Reafirma a promessa. Então, aí ele é o último patriarca. Então, ali dele sucedeu ali o povo de Israel. Então, assim, igreja é tremendo. Então, assim, tremendo, tremendo, tremendo. Então, assim, Jacó levantou a coluna de pedra do lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ele uma oferta de bebidas, tá? E ungiu com óleo, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar aonde Deus tinha falado com ele. Simples assim, né? Deus falou comigo aqui, é Betel, né? Então, não me pergunta por que Betel, mas não sei. Mas foi porque Deus quis que ele colocou esse nome, né? E vamos prosseguir. E diz assim, a morte de Isaac e de Raquel. Vamos prosseguir? Eles partiram de Betel quando ainda estavam a certa distância de Efratá. Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E quando padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá um menino, né? Então, ela tá ali dando à luz, né? Gente, olha a situação, gente do céu. Meu Deus do céu, né? Raquel começou a dar à luz. Foi o último filho de Raquel para Jacó, né? Então, a gente sabe que, vamos continuar, que é Benjamim, né? Que é a raspinha do tacho. Já a ponto de sair-lhe a vida, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. No 18. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu o filho o nome de Benoni, mas o pai deu o nome de Benjamim. Então, ela deu o nome e Jacó vai lá e muda, né? O nome. Aquela que era estéril, ela teve José e agora ela teve Benoni, que mudou o nome que aí Jacó mudou o nome dele para Benjamim, tá? Benjamim, que quer dizer filho do sul. Então, ele já não nasceu mais na terra, já nasceu já lá de Canaã, né? Então, é algo tremendo, né? E aí, o que que acontece?
no 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efraim, que é Belém. Aí ela morre, gente. Simplesmente morreu. No 20. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Rubem deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Olha só, né? Houve o que? Um adultério, uma traição, tá? Houve um adultério, porque ele deitou-se com Bila, tá? Houve um adultério. Do adultério. E Jacó teve 12 filhos. Vamos lá? Estes foram os seus filhos com Lia: Rubem, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. E estes foram seus filhos com Raquel: José e Benjamim. E estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E estes foram seus filhos com Zipa, serva de Lia, Gad e Azer. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã, Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manré, perto de Kiriate Arba, que é Hebron, aonde Abraão e Isaque tinham morado. Detalhe, Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados e seus filhos Esaú e Jacó sepultaram. Quem sepultou ele? Esaú e Jacó. Então, a gente vê, né, essa história de Esaú e Jacó a gente já viu lá atrás, né? O sepultamento deles lá atrás, que ele foi sepultado no mesmo, junto com a sua esposa, tá? Na terra que ele havia comprado, que ai, Jesus, me deu um branco agora, tem hora que é tanta coisa. Isaac e Rebeca. Onde Rebeca foi sepultada, né, que ele comprou. Então, foi onde também teve o encontro de Esaú e Jacó. Depois, ambos, né, já nem era mais tão unidos, né, porque já tinha essa divisão, essa diferença desde novo. Então, aí cria se ai, meu Deus, tô aqui. Gente, eu fiz uma misturança agora, me perdoa. Vamos voltar. Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido seus antepassados, seus filhos Esaú e Jacó. Eu tô confundindo aqui com... Ai, desculpa, gente, que é tanta coisa. Me veio um branco aqui agora. Eu acabei me confundindo com Ismael e Isaac. E não era isso. Eu li uma coisa e ainda falei outra. Então, eles tinham se reunido, né, para... Então, o lado aqui de Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Então, quando Esaú e Jacó sepultaram ele, sepultou no túmulo que era da família, tá? Que tá lá em Maquipela. A gente vai estar vendo isso aí no capítulo, deixa eu ver, 49. Me desculpa, que tem hora que é tanta coisa, é tanto patriarca que às vezes a gente mesmo confunde, viu? Ai. 30. Aqui. Aonde esses filhos de Esaú e Jacó, aonde Jacó também é enterrado depois, tá? Que é aqui, ó. Na caverna do campo de Maquipela, perto de Marrém, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron. É esse mesmo. Ai, gente, olha, desculpa, eu ainda achei que eu tava errado. Tá certo. Abraão comprou, né, de Efron, o Etita, como propriedade para sepultura. É a mesma. É essa mesmo. Eu que achei que tava errado. Não que eu não estivesse errada, mas eu fiz uma mistura aqui.
Esse aqui de Maquipela que eu falei foi realmente que Abraão comprou para enterrar Sarai e ali ficou para a família. Ainda que quando o Etita falou, não, você não precisa pagar, não sei o que, tal. Daqui a pouco esse Etita ele pega e cobra 400 peças de prata, né? Um valor absurdo de Abraão, mas ele estava em luto e ele nem se prestou atenção, tá? Ele foi lesado nessa época aí, tá? E ali foram sepultados Abraão, Sara, sua mulher, Isaac, Rebeca e sua mulher ali também sepultei Lia. Então tá certo. E tanto, aí vamos continuar, tanto o campo como a caverna que nele está foram compradas dos hetitas, tá? E ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou, se inspirou e foi reunido a seus antepassados. Então é essa mesmo. Essa parte dos hetitas, a gente vê, foi na morte de Sara, tá? Que aconteceu essa situação, tá? Que aconteceu essa situação. Ai, gente, que é tanta coisa, mas deixa eu achar. Que quando Sara morreu, aí ele foi lá comprar. Eu preguei sobre isso, acho que tá no 25. Aqui, ó. 25. A morte de Abraão, né? Que já tava com 175 anos. E a morte de Sara, tá? Tá no 23, tá? Quando eles compram essa terra do Hetitas. E que no versículo 23, 16 diz assim: Abraão concordou com Efron e passou-lhe o valor por estipulado diante dos hetitas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente das mercadorias. Então, assim, foi um preço absurdo, né? Mas ele precisava e ele não aceitou de graça, porque ele fala aqui no versículo 23, 13: pagarei o preço do campo, aceito para que eu possa sepultar a minha mulher. Então, assim, ele queria deixar para a parentela dele, né? Então, foi o que aconteceu. É que às vezes é tanta coisa que a gente começa a falar, acaba me mencionando, me perdoa também, né? Mas foi no mesmo campo mesmo que os demais patriarcas foram sepultados. Então a gente vê, igreja, que há uma... onde o patriarca Abraão, Sara, Rebeca, Isaac ali foram sepultados e assim sucessivamente, tá bom? Mas, igreja, eu quero dizer aqui que essa passagem aqui, ela me chama muita atenção, né? Porque Raquel, quando ela morre, quando ela teve José, ela falou com o Senhor que ela queria ter mais filhos, né? Eu não sei qual é a diferença da idade de José para Benoni, que mudou o nome para Benjamim, né? Mas eu sei que passado todo esse tempo, aí ela tem Benjamim, né? E a gente sabe que Jacó, ele amou muito Raquel, né? No entanto, que ele diz que ele trabalhou por Raquel e ele nem sentiu 7 anos. Aí deram Lia para ele. Mas a gente vê também que ele amou tanto ela que o seu filho predileto era José. E também a raspinha do tacho, Benjamim, né? Então você vê ali a maneira de Deus trabalhar. Mas aqui, né, a gente vê toda a descendência aqui de Abraão, né? As 12 tribos aqui. E assim prossigamos, tá bom? Deus abençoe. Amanhã vamos entrar nos descendentes de Esaú. Fiquem na paz. Aqui os descendentes de Jacó, tá? Que a gente viu. E amanhã a gente vai entrar nos descendentes de Esaú. Deus abençoe, né? Cada vez mais que eu vejo aqui, que eu leio a palavra do Senhor, a gente lê e relê, e às vezes até confunde, né? Que é tanta coisa, a gente estuda, estuda. Mas a gente vê que Deus, ele sempre cuidando. Volta, né? A ordem de Deus para Jacó voltar, né? E fazer um altar é muito real, né? E ele volta. E é muito tremendo aí o cuidado de Deus, né? Temos que obedecer, né? E você vê que mesmo ele ali, no meio de deuses estranhos, né? Como ele diz no Deus assim, ó, no 2, parte B, livre-se dos seus deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifique-se e troque de roupa. Porque a gente lembra que a sua esposa trouxe deuses estranhos, tá? Lá do seu pai, ela roubou do seu pai os deuses, né? E foi algo assim que ainda o pai dela falou, não, meu pai, eu não posso levantar porque eu estou
com regras, né? E não levantou, mas ela havia roubado os deuses do seu pai. Isso tá em Gênesis 31, 19, tá? Quando ele sai da sua família, né? Jacó, Raquel rouba seu pai Labão. Diz aqui no 19, enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou o seu pai, os ídolos do clã. Ou seja, os pequenos ídolozinhos ela levou consigo. Então é onde, né, tá essa situação aqui. Mas Deus abençoe vocês e amanhã continuaremos. Que Deus possa falar melhor aos vossos corações. Me desculpa, né, porque às vezes acaba embolando assim, que é tanto patriarca. É Abraão e Sara. É, ai, meu Deus. É Abraão e Sara. É Isaac e Rebeca. É Jacó e Raquel. Então, assim, acaba se misturando. Eu lembro até de Noé nessa história. Também começou Noé, né? É, Abraão vem dele, né? Ali da família de... Deus abençoe. Fica na paz. Chega, senão muita coisa.